família, aqui quem fala é o Davi. Se você ainda tiver ouvidos pra me ouvir depois desse grito. Mano, o Silas Malacheia chamou o Pablo Bossal de psicopata. Mano, isso é muito triste porque isso só fortalece a esquerda. Esse não era o momento dos caras estarem brigando. Mas eu vou dar a minha opinião aqui, vou mostrar os dois lados, né? Mas primeiro eu já quero que você veja aqui o Bossal. Ele fez uma sabatina lá na Revista Oeste, né? Revista muito boa, inclusive. Vários dos nossos vídeos eu já pesquisei nas matérias deles. Gosto muito da Oeste. Agora, ele fez uma denúncia aqui que literalmente escancara, né, o que está acontecendo aí com essa direita que acha que tem dono. A direita não tem dono, né? Quem tem dono, quem é gado mesmo, é a esquerda, né, que tem os seus gados e os mantém alimentados com as esmolas que eles criam. Mas a direita não, é aquele pessoal mais empreendedor, é aquele pessoal que mesmo trabalhando para os outros, né, que ainda é assalariado, mas sonha, né, em ter a sua autonomia, em ter a sua empresa, enfim, né, conquistar os seus sonhos. Essa é a diferença do público de esquerda para o público de direita, que sempre tá lendo uma apostila, tá fazendo um curso, tá fazendo alguma coisa para crescer na vida, né? Não se contenta com a situação, não se acomoda. É diferente. E é óbvio que pessoas que pensam assim não vão ter dono. Você não coloca cabresto nessas pessoas. Você apresenta ideias e elas vão te seguir ou não, dependendo dessas ideias. E assim, né, que o Bolsonaro, por exemplo, falando o que o povo queria dizer, principalmente na cara da imprensa, cresceu. O Bossal viu isso, começou também fazendo, né, destruindo figuras odiosas da esquerda no argumento, e óbvio que isso fez com que muitas pessoas começassem a olhar para o cara e dizer, olha, esse cara merece no mínimo uma oportunidade. Isso tem chateado pessoas que hoje estão famosas, como o próprio Silas Malacheia, que eu já elogiei aqui. Eu tenho acho que uns 150 vídeos nesses 11 anos, desde que eu comecei há 11 anos atrás, quase 11 anos atrás, falando do Silas, né? As doutrinas que ele pregava. A gente começou do lado religioso, né? As contradições bíblicas que ele pregava. Por exemplo, ele criticava, eu acho engraçado, a gente vai fazer essa análise, que ele critica o Marçal chamando ele de bipolar, sendo que o próprio Malacheia é o cara mais bipolar que eu conheço. Agora, ultimamente ele tem sido um leão, um grande guerreiro, né? Eu já disse isso aqui, elogiei ele, essa coragem que ele está tendo de dizer na cara desses ministros o que é que está acontecendo com o país, é admirável e mostra a honestidade dele, porque se ele tivesse qualquer problema, pendência, alguma coisa errada, sujeira por debaixo dos panos, ele não faria o que ele faz, né? Então, diferente de outros, inclusive grandes líderes religiosos, é admirável essa coragem, né, e essa vida limpa que o pastor Silas tem. Agora, quando ele passa para fazer esse papel aqui, realmente merece a crítica. E como a gente também somos pessoas que pensam, somos livres, né, a gente tem que fazer a crítica na hora certa, né? Eu vou mostrar essa denúncia aqui que o Bossal fez. Olha o que é que ele falou aqui, ó. Que é um tapa na cara dessa esquerda, dessa direita que tá aí, ó. Na capital do mundo até 2050, depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplicy era secretária dele até janeiro, saiu, agora é vice do Boles. Ou seja, essas articulações, como eu percebi, vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Sim. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo 63% das pessoas se consideram conservadoras. Mas como se a gente se considera conservador, deixando dois grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema à esquerda, e quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gente. O eleitor de direita, ele não se sente como... Então você vê, o cara tinha Marta Suplicy lá juntinho dele, ela sai para ser vice do Boulos, e quer dizer que um cara desse, né, o Nunes, é de direita. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Teve uma polêmica agora que apareceu uma bandeira, né? E o Marçal mostrou que quem colocou essa bandeira no chão, lá no protesto do dia 7 de setembro, foi funcionários da prefeitura. E o Nunes quis insinuar que, na verdade, foi o Marçal, né, que fez aquilo ali, que era... A frase que tinha nessa bandeira, caríssima, inclusive, no chão, né? Tinha assim, Bolsonaro parou, agora é Marçal, né? Querendo dizer que o tempo de Bolsonaro passou. Eu também acho isso, né? Mas é óbvio que o Marçal não ia ser tão burro de fazer isso. Quem fez foi o Nunes, desesperado, porque tá perdendo, e colocou essa bandeira lá. E o Marçal denunciou isso, né? E aí o Nunes se revoltou, disse que era mentira dele, que ia
tornar isso um caso de polícia, né, e investigar. E é aí que está a prova que foi o próprio Nunes. Por que eu digo isso? Por que eu estou afirmando isso? Porque o Nunes é o prefeito da cidade, ele poderia requerer aquelas imagens ali, né, de quem realmente chegou, quem instalou aquela bandeira, tudinho, tá tudo na mão dele, né? Essas câmeras aí da prefeitura, ele tem acesso a tudo. Então era muito fácil ele pegar aqui, ó, foi jeito do Massal, colocou, pá, beleza, pegava as placas dos veículos, tem moto tudo parada, mas ele não vai fazer isso, vai ficar só com essa argumentação, porque foi ele mesmo e pronto, né? Mas vamos lá, aqui não tem meia palavra não, é isso mesmo que eu penso, né? Se posso estar errado, posso, mas é isso que eu penso. E aí eu quero que vocês vejam que o Silas Malacheia detonou o Boçal, né? Numa hora péssima, uma hora errada, e você vê que a galera tem o ego e a própria ganância acima dos interesses da nação, porque essa é a hora da direita estar unida, pelo menos por enquanto, ter educação, eu acho que isso é até educação, estar unida para fazer pressão nos senadores, porque esse é o momento, a gente está bem pertinho de conseguir esse impeachment, e os caras estão se engalfiando, velho, estão se agarrando aqui nas tapas. Olha o que é que o Silas Malacheia, ao invés de fazer um vídeo para reforçar essa pressão, não, vai atacar o Boçal. Olha aqui o que é que ele fala. Povo abençoado do Brasil, assista esse vídeo até o final. Eu falo coisas aqui importantes, verdade sobre Pablo Marçal. Fala, Malacheia. E, por favor, divulgue. Vamos lá. Quando eu fiz um vídeo desmascarando o jogo de Pablo Marçal, de chegar no final, no encerramento, depois de ter encerrado as manifestações de 7 de setembro para tirar proveito, não teve a humildade de dizer, cheguei atrasado, por isso não subi. No dizer de Bolsonaro, não ajudou em nada, não colaborou com nada, não divulgou, não correu o risco, como nós corremos, de falar lá em cima, e quis tirar proveito político. Nós não deixamos, porque aqui não tem idiota. Agora, o que eu vou falar aqui é grave e vou provar. Ó, nesse trecho aí que ele falou, ele acaba se entregando. Ele tá dizendo, né, o que o Bolsonaro queria dizer e não tem coragem para dizer. Eu já disse para vocês. Eu fiz muitos vídeos criticando o Bolsonaro aqui, mantenho tudo que disse. Ele não era nem 10% do que o povo esperava que ele era e nem 1% do que precisava ser. Então essa é a visão que eu tenho do Bolsonaro. É um cara que deixou muito a desejar e perdeu com a máquina na mão justamente por essa covardia. Não é nem de longe o homem que o Brasil precisa, isso é um fato, né? A gente pode odiar ele pelo que ele deixou de fazer ou ser grato por ele ter conquistado algumas coisas, como, por exemplo, trazer esse novo sentimento, né, para a bandeira. Pessoas tiozões que nem queriam, pessoas isentas de política, hoje se interessaram porque se tornaram fã dele, das coisas que ele falava. Então, eu preferia hoje, né, o Davi de 40 anos para o Davi de 29, é essa a diferença, esse amadurecimento que eu tive. Eu poderia odiar o cara, ou poderia, né, pelas coisas que ele deixou de fazer, ou poderia ser grato pelas coisas que ele conseguiu fazer, inclusive derramando sangue pelo próprio país, levando uma facada. Então, hoje eu penso isso. Vamos agradecer pelo que o cara fez, beleza, ter respeito, né? Show de bola, mas a gente sabe que tá na hora de passar essa bola. Não é o homem que o Brasil precisa, nunca foi e não pode ser mais, né? Já tá mais velho, você vê que os filhos é quem manda, e até para dar um recado ele manda o Silas, né? Que não deveria, né? O Silas, o homem que é, não deveria se passar para isso. Essa é a minha visão, é polêmica, mas é o que eu vejo. Nós não deixamos, porque aqui não tem idiota. Agora, o que eu vou falar então, aqui ele disse que o cara chegou atrasado, esse cara, né? Ele mostra sinais peraí. Ele disse que... Pronto, deixa eu voltar aqui. Ele disse que o Boçal chegou atrasado, não daria tempo dele subir, mas ao mesmo tempo disse que barrou, porque percebeu o que ele queria fazer, né? Surfar em cima do movimento, que ele não ajudou em nada, e nessa questão eles não são idiotas e perceberam isso e não deixaram o cara subir. Então, 36 segundos o Silas se desmente 2 vezes, né? Mostra que tá falando porque foi o Bolsonaro que mandou e que o Boçal chegou atrasado, mas eles não deixaram subir. Então o Marçal tá falando a verdade. Ele poderia ter subido sim, daria tempo sim, e eles não deixaram. Vamos lá. Não correu o risco, como nós corremos, de falar lá em cima, e quis tirar proveito político. Nós não deixamos, porque aqui não tem idiota. Pronto, então vocês agora, não deixaram. Beleza, entendemos, Malacheia. Ele mostra sinais de que é psicopata. Ele é megalomaníaco, também acho. Manipulador e mentiroso. Vou provar isso. E agora ele dá um outro sinal de bipolaridade. Ao mesmo tempo ele me elogia e me ataca. Me elogia e me denigre. É assim que ele faz. É incrível. Agora, hoje mais cedo, dia 10 de setembro... Peraí, família, eu vi Silas Malacheia falar que alguém é bipolar. Ele, que já foi cabo eleitoral praticamente, discursava a favor de Lula,
né? Ele, né? A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Ele que no começo, e se eu achar esse trechinho eu vou cortar esse vídeo e vou colocar aí, ele detonando o Bolsonaro, justamente quando o Bolsonaro mais precisava, né? Ele detonando o Bolsonaro. Antes. Cuidado! Eu não dou mole aqui não, e eu tô aqui pra... e agora nós estamos, rapaz. Não tem extrema direita? Tem sim, senhor, extrema esquerda e extrema direita. Tem os dois, e tudo não presta. É uma cambada de bandido que quer impor o que eles querem. Não existe direita radical? Você está enganada. Você que está enganada, minha filha. Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega que quer fechar o Congresso Nacional. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Você está enganado. Você está comendo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical. Tem esquerda radical e tem direita radical. Os intolerantes estão na direita e na esquerda. Vamos deixar de ser trouxa. Tá pensando que eu cheguei aqui agora? Isso é conversa pra boi dormir, eu não sou boi não, viu, filha? Deixa eu dizer isso pra você aqui, ok? Deus abençoe. Não reúne não, Erivânio. Ele não reúne essas três condições não. Você tá enganado. Você está muito enganado. Eu tô rindo como é que o povo de Deus come pela mão dos outros. É incrível, viu? Eu fico assim, ó, de boca aberta. O tempo vai mostrar para vocês. Segura aí. O tempo vai mostrar. Não reúne não, Renan. Ele não reúne essas três qualidades não. Não reúne não. Você está enganado. Você pensa que reúne. Eu conheço o que estou falando, tá? Competência política? Competência administrativa? Integridade não é a única fonte para alguém ser presidente. Anote o que eu estou te falando. Que Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Vai ver quem é que disse que quer fechar o Congresso Nacional. Vai lá ver. Vai lá ver. Olha na história. Olha o que a pessoa fala, meu irmão. Irmão, olha o que as pessoas falam, não é que os outros plantam, não. Eu me guio pelo que as pessoas falam. Eu me guio pela história das pessoas. Agora. É bipolaridade, gente. Analise o que eu vou falar. Por que você deve votar em Bolsonaro para presidente da nossa nação? Queria te deixar aqui uma coisa clara. Nós não estamos votando em Deus, candidato a Deus. Claro que Bolsonaro tem defeitos, tem limitações, discordo de algumas coisas que ele fala, mas vamos lá. Vamos colocar na balança os prós e os contras. Bolsonaro tem uma das coisas mais importantes nesse tempo que nós precisamos no Brasil. Vida limpa. Não basta ser íntegro. Tem que ter competência política e administrativa. Ele é megalomaníaco, manipulador e mentiroso. Tem um outro dado. Como ele é militar, ele aprendeu a amar, porque isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo no militarismo. Fazer com que os caras amem a sua nação. Você está enganado. Você está comendo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical. Tem esquerda radical e tem direita radical. Esse cara, ele mostra sinais de que é psicopata. Ele é contra essa bandidagem de erotizar criança em escola que toda a esquerda quer. Ele é a favor da vida. Mentira! Isso aí é uma manipulação para mexer nas tuas emoções. Tem nada, isso é farsa. Ele não deve nada a esse sistema político que está aí. Por isso ele pode fazer um excelente governo. Ei, povo, acorda! Esse cara é uma farsa! Não reúne não, Erivânio. Ele não reúne essas três condições, não. Você tá enganado. Porque ele não quis submeter a mim. Você tá muito enganado. Eu tô rindo como é que o povo de Deus come pela mão dos outros. É incrível.
ele usa sofisma, meia verdade, a fim de te confundir, amar a nação. Esse cara tem gana pelo Brasil, de querer melhorar. Esse camarada, ele é a favor dos valores de família. Agora, para mostrar a bipolaridade dele. Competência administrativa? Integridade não é a única fonte para alguém ser presidente. Anote o que eu tô te falando. A megalomania. Ele é o herói, ele é o cara. Ele é um camarada que é a favor do bem-estar de todos, que não fez escolha de pobre, classe média ou rico. Tu é um mentiroso. Aqui, ó. Bota a mão na Bíblia, tu é mentiroso. E agora vem com esse papo de chamar o cara de bipolar. Não tem no Brasil ninguém mais bipolar do que ele mesmo. E ele mente. Começa com a teologia da prosperidade, que ele criticava, metia o pau e quem pregava isso e depois passou a pregar. Não tem ninguém mais bipolar do que o próprio Silas Malacheia, né? Todo respeito ao trabalho que ele tem feito, repita aqui, ele tem sido um leão, né? Homem corajoso, provado a sua honestidade. Mas, cara, quando faz isso aqui, meu irmão, joga lama em si mesmo. Ele não tá atacando aqui o Bossal, ele tá atacando ele mesmo, né? Se o cara é um maníaco, deixa a Prefeitura de São Paulo mostrar isso. Eu acho que o Brasil, né, vai receber esse presente de São Paulo testando o Bossal, né? Eu não daria também uma presidência ao Bossal agora. Se ele fosse candidato para a presidência, eu não votaria nele agora. Calma, vamos testar o cara, vamos ver como ele se sai em São Paulo. Eu já disse até, se ele fizer 10% do que ele promete, 30%, ele já tem feito muito, porque ele vai enfrentar uma oposição, como tá claro aí, tanto de esquerda como de direita. Tá claro isso pra gente. Ele não vai ter espaço nem para respirar. Então, se diante de tudo isso, ele mostrar que ele é o Ultraman, como ele diz que é, né, ele conseguir contornar tudo isso e fizer 30% das suas promessas, para mim já está apto a tentar um cargo maior, né? Já vale a pena o risco. E São Paulo é que vai dar esse presente ao Brasil inteiro, mostrando que de fato é a cidade mais importante do Brasil. Vamos ver aqui. Agora, Aprendeu com o senhor. Quando eu publiquei esse vídeo desmascarando ele, olha o que ele coloca. Eu vou provar tudo que eu tô falando. Malafaia, você me odeia, mas eu vou sempre te amar. Mentira! Isso aí é uma manipulação para mexer nas tuas emoções. De manipulador para manipulador. Tanto é que a farsa cai logo. Lá nos stories dele, logo após, ele coloca lá, me chama de Eliabe, o irmão mais velho de Davi que perseguia Davi, e ele se chama de Davi, a megalomania. Ele é o herói, ele é o cara, a esquerda é Saul. E ele mente. Diz lá que eu ataco ele porque ele não quis submeter a mim. Tu é um mentiroso. Aqui, ó. Bota a mão na Bíblia, tu é mentiroso. Quem te falou que eu quis algum dia que você submetesse a mim? Agora, para mostrar... Eu também acho, Silas, eu também acho. Aí vem logo um outro stories, uma pergunta. Você não pode bater um papo com o Malafaia? Aí ele vai me elogiar e me atacar. Me elogiar e me denegrir. É bipolaridade, gente. Aí vai dizer, não, eu considero o Malafaia, reconheço o que ele fez no mundo religioso, só que no mundo político ele só errou. Apoio Lula, apoio Eduardo Paes, e agora não ajuda o Ramagem. Merece a musiquinha ou não? Vou botar a musiquinha, não tinha colocado mais nunca a musiquinha do Copa, mas merece agora. Continua aí, Malacheia. Ele usa sofisma, meia verdade, a fim de te confundir e te manipular para me denegrir. Mas vamos à verdade inteira. Em 1989, quando ele brincava de carrinho, eu apoiei Lula contra Collor. Ah, ainda bem, né? Eu apoiei Lula quando não havia uma denúncia de corrupção contra ele. E quando as denúncias vieram, desculpe a minha expressão, não tinha rabo preso com eles, botei... Tem que ter vergonha de falar isso, o Silas, porque ele que se diz pastor e que conhece a palavra de Deus, não precisava de denúncia nenhuma contra Lula para ele ficar contra, né? O senhor, seu Silas Malacheia, sua atitude foi safadeza de apoiar um corrupto, e o senhor tem culpa sim, né? Talvez essa indignação que o senhor sinta hoje seja já o Senhor, Deus, agindo em cima do senhor, porque o senhor ajudou a eleger Lula. Ajudou a causar todo esse problema. Hoje a gente tem essa corte, graças às indicações dele, graças ao Silas Malacheia, né? Ainda bem que ele admite. Ele diz, não, mas eu não tinha o rabo preso, mas ele tinha. Não tinha nenhuma denúncia de corrupção. Não precisava, porque tudo que a esquerda defende é o oposto à Bíblia. É o oposto. Eu, um cara aqui do Nordeste, um cara simples, comum, assalariado, nunca votei na esquerda, jamais votei na esquerda, nunca defendi ideias de esquerda. Por isso é que eu digo, eu posso dizer, não sou de direita, nunca fui de direita. É engraçado isso, os bolsonaristas me acusam de ser de esquerda, a esquerda me acusa de ser extrema direita, né? E assim a gente fica sempre desse jeito, né?
E sabe que estão todos errados? Porque o que eu sou, e a maioria desse canal aqui é nacionalistas. Nós apoiamos um país com menos Estado, né, atrapalhando as pessoas, um Estado necessário, um Estado que vai valorizar e vai saber trabalhar com as empresas essenciais, não vai privatizá-las, que isso não pode ser feito como a direita canhota quer fazer, né? Justamente passando o controle dessas empresas a empresas estrangeiras, grupos estrangeiros, os amigos do rei, que justamente financia a esquerda. Então não adianta. Ao mesmo tempo, o plano da esquerda, que é a única coisa elogiável que tem na esquerda, é deles quererem segurar essas empresas essenciais, não quererem privatizar elas, serem contra a privatização. Porém, eles fazem pior do que privatizar, que é justamente inchar a empresa, tornar ela ineficaz, ela começa a dar prejuízo a todos nós brasileiros e eles ficam saqueando as empresas. Então é pior ainda do que o plano da direita de vender, né? Se é para manter do jeito que a esquerda mantém, é melhor vender mesmo, né? Mas é possível fazer uma boa administração. Os caras simplesmente não querem fazer. Então por isso que eu digo que os extremos são ruins, né? Um nacionalista, ele vai ver cada proposta, cada empresa por si só. Não vai pegar, não, vamos pegar todas as empresas e vamos vender. Vamos ver quais serviços dá para vender sim, dá para colocar da iniciativa privada, colocar na mão da iniciativa privada, um comércio aberto mesmo em cima. Eu acho que os Correios poderiam fazer isso, abrir, né, esse monopólio para que empresas nacionais pudessem fazer esse serviço com mais qualidade, né? Enfim, dá para fazer muita coisa, mas os caras não querem, eles preferem polarizar. Então eu ouvi aqui que o Silas dizer que não, mas ele não tinha, né, ainda defendendo a atitude errada. Como é que ele vai evoluir? Errado, ele tinha a Bíblia deixa claro que o que Lula defende, todas as pautas da esquerda são anticristãs e acabou. Então pronto, devia ter vergonha de dizer, errei mesmo, fui soberbo, né, mas ainda fica conversando besteira. Quebrar e bota para quebrar até hoje contra Lula por essa corrupção. Essa aqui é a verdade, eu tenho caráter moral para falar. E outra, esse joguinho teu de tentar me espetar porque não apoio Ramagem, falou agora na sabatina do Oeste, tá certo. Espetar, e aí nesse stories, deixa eu dizer uma verdade total para você, ô Pablo Marçal. A imprensa brasileira sabe que há 12 anos, 3 campanhas políticas, eu não apoio ninguém no primeiro turno candidato a prefeito do Rio e São Paulo. Eu tento ajudar a eleger meus vereadores. Só para você ficar sabendo. Para você não ficar com essa conversa fiada. E outra, quem é você para falar de mim em questões políticas? Quem é você? Vai levar tua boca, rapaz. Tu nem entrou na fila do pão? Ou quem é você? O outro é que é soberbo, né? Então vamos à verdade total. Quando você nem era nascido, cara, no meu programa de TV, eu já fazia defesa de nossos princípios e valores e dava consciência ao povo cristão de cidadania. Pedindo voto pro Lula. Show de bola. Quando tu era garotão, não sei se tu jogava bola ou andava de bicicleta, eu tinha embates com a esquerda e com ativismo gay e sofri processo dele. E depois foi pedir voto pra eles. Uma pergunta que não quer calar. Por que você nunca pediu o impeachment de Alexandre de Moraes? E você nunca abriu a boca para falar dos crimes de Alexandre de Moraes, botando gente inocente presa? Porque ele não quer perder a candidatura dele. Promovendo perseguição. E o que é que vai adiantar se ele falar e perder a candidatura dele? É uma das duas. Ou você tem que fazer pressão nos senadores. Ou você tem acordo com ele. E outra, onde é que você estava no dia 25? E o Nunes está pedindo isso? A manifestação da Paulista estava escondida onde? Porque lá você não estava. E tem mais! O Intercept traz uma grave acusação que você tem que explicar muito bem. Eles foram lá em Camizungo, na África, Intercept, onde você ó, disse que ia construir 350 casas e depois de quase 5 anos só tem 30. Você recebeu 4 milhões e meio, segundo você, cada casa 50 mil, então eram para ter 90 casas. O que você fez com o dinheiro? Você tem que vir a público se explicar. Ei, povo, acorda, esse cara é uma farsa! O cara não consegue concluir um projetinho desse. Projetinho desse. Esses projetos de megalomania em São Paulo, você acha que ele vai fazer? Acorda, evangélicos, povo da direita. Acorda, cristãos. Acorda, volta no Nunes, que é de esquerda, né? Que é o que ele quer. Volta no Nunes. Eu acho que o Intercept, na tentativa de queimar o Boçal, acabou ajudando, porque eles fizeram propaganda. Tem casas lá prontas. E a gente não sabe se tem outras em outras regiões, se foi comprado os terrenos. Ele ainda vai explicar isso, né? Mas pelo menos ele fez alguma coisa. E o Silas, né? Que pede tanto dinheiro aí. Não, o dinheiro não é pra mim, é pra igreja. Tá, cadê as casas que a igreja fez lá na África também? A gente não vê,
Então é o sujo falando do mal lavado. Silas, não entra nessa, meu irmão. É como eu tô dizendo, ele entrou nessa para queimar o Boçal e acaba se queimando, né? Desnecessário. Ele usa técnicas de neurociência para te manipular. Um dia desse agora, ele falou que Salomão, o cara que escreveu Provérbios, que está no cânon sagrado, era neném, perto da grandeza dele. Salomão também escreveu um livro satânico chamado A Chave de Salomão. Eu não vou nem ver o resto dessa besteira aqui. Eu acho que o Silas tem que se orientar nisso aí, né? Olhar para o seu próprio passado, na linguagem aqui mais chula, olhar para o próprio rabo também, porque tem muita coisa errada que ele fez. E deveria se arrepender e não ficar, não, porque eu arranjando desculpa para as coisas erradas que ele mesmo fez. Né, família? Eu acho que o povo de São Paulo está muito certo em dar essa chance ao Boçal e quem sabe está nascendo aí mesmo uma nova liderança. Né? A gente pede a Deus que aconteça. A chance talvez é meio a meio, um pouco menos de meio, mas é tentar, né? Pelo menos o Boçal tem umas propostas novas, umas ideias novas. Muita gente acusou ele. Não, o cara não tem proposta. Só as que eu ouvi, meu irmão, já daria soluções simples como essa de virar à direita como país de primeiro mundo, né, com sinal fechado, já vai desafogar muito. Então é um cara que anda, um cara que vê, um cara que pensa, né? E um cara que já está feito na vida financeiramente e não precisa entrar para estar arrumando 20 mil, 30 mil, 50 mil de um de outro, né? É um cara que já está feito na vida. Então acho que vale muito a pena. E aí eu jogo essa bomba com você. Você concorda com o Silas Malacheia? Olha que eu nem peguei pesado aqui porque eu acho que não é o momento. Mas se eu começar a puxar os vídeos mesmo, porque eu tenho aqui arquivado alguns que eles mesmos deram strike, né? Mas eu tenho vídeos aqui do próprio Silas, como ele pregava no começo, quando ele ainda era, inclusive, pastor do Edir Macedo, né? Quando ele começou, abriu a própria igreja dele. Eu tenho todo esse material, nem quero usar, porque não é o momento. O Silas tem sido um grande guerreiro, né? Tem feito muito pelo movimento conservador do país, e conservador é uma das pautas dos patriotas. Então, eu não vou atacar o cara, porque não é o momento, certo? Mas eu digo para vocês, meus irmãos, para esse país realmente melhorar, essa direita ela precisa de uma limpeza, ela precisa se orientar, ela precisa entender que não tem dono, certo? É isso aí. Me diz você o que é que você concorda ou não. Tem gente que vai se descrever. O botãozinho que se inscreve é o mesmo que se desescreve, beleza? Tamo junto, meus irmãos. Aqui só fica quem realmente tem consciência. Um abraço, fiquem com Deus e fui.